Boa noite, estamos iniciando o programa Em Off de hoje, recebendo o membro da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores e ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo Lima e Silva. Ex-prefeito João Paulo, boa noite, a gente agradece a seu atendimento ao convite da nossa produção. E eu começaria pela política nacional, a questão do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Como é que está essa questão das coligações, das tendências em nível nacional no ano de eleições? Existe muita divergência hoje? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, queridos telespectadores. Eu acredito que hoje há um clima de paz e o que foi possível de construção de uma frente ampla, né, que pudesse possibilitar a nossa candidata Dilma já uma vitória no primeiro turno, isso foi feito e foi muito bem conduzido pelo nosso presidente Lula. Então, é um leque grande de alianças, foi respeitado as cidades ou os estados onde não houve possibilidade, como é o caso de Pernambuco. Aqui o PMDB faz uma oposição mais sistemática ao presidente Lula, mas em outros estados nós estamos com o PMDB, o vice é do PMDB, PSD, PCdoB, e consequentemente eu acho que as condições para ganhar essa eleição no primeiro turno foram estabelecidas. As primeiras pesquisas já sinalizam um favoritismo muito grande de Dilma. No caso particular de Pernambuco, esse cenário é ainda melhor. Lula com aprovação de 94%, vejam bem, 94% das intenções de votos, e acredito que um número significativo desses votos vão ser carreados para a ministra Dilma. A dificuldade que nós temos foi só dentro do PT em relação ao Maranhão, não é? Onde foi discutido na direção nacional do partido. Então houve uma intervenção da direção nacional no sentido de não aceitar a decisão do encontro do estado do Maranhão, que optou por uma candidatura lá do PCdoB, e tem um companheiro nosso, um deputado, que está em greve de fome, mas acredito que nós vamos resolver esse problema lá. Então, acho que fora disso, o cenário é um cenário muito bom para o Partido dos Trabalhadores e para a candidatura de Dilma. Houve algumas críticas em relação ao cargo de vice, o Michel Temer, do PMDB. Mas o senhor acha que foi a melhor opção, ter o PMDB como a função de vice no governo Dilma para reforçar essa questão dos votos no país? Olha, eu acho que do ponto de vista político e estratégico, ter o PMDB, que é um grande partido no âmbito nacional, com grandes lideranças, com muitos deputados, senadores, eu acho que foi fundamental. E acho que foi uma importante escolha do presidente Lula, junto com a ministra Dilma, ter o PMDB como vice, para se ganhar no primeiro turno. Como o PT e suas várias tendências analisa o governo Lula hoje, a política hoje, que é implementada no nosso país, é a melhor política para o PT e para todas as tendências, ou há alguma discordância dentro dessas tendências? Olha, isso revelado, eu poderia revelar a partir do encontro nacional do PT. Há um espírito de consenso interno dentro do PT, com a condução do presidente Lula, com a estratégia montada. As divergências foram muito poucas, não em relação à estratégia geral do encontro, e nós vivemos um clima de uma relativa paz dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, mesmo os grupos que poderiam ser considerados mais à esquerda, até os trotskistas mesmo dentro do partido, não revelaram nenhum acirramento de disputa interna. Em relação à Frente Nacional dos Prefeitos, o senhor chegou a presidir por algum tempo a Frente Nacional dos Prefeitos e havia reivindicações dos prefeitos em relação ao governo federal e até algumas queixas. Esses problemas, eles foram sanados definitivamente ou não? Eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos por 2 mandatos. Os 2 últimos mandatos da frente eu fui o presidente, e agora está o João Cosa, prefeito de Vitória, lá do Espírito Santo.
E, na verdade, o governo do presidente Lula foi o governo que melhor tratou os prefeitos na história do Brasil, com toda certeza. Mas havia algumas queixas em relação à carga tributária, enfim, algumas questões... Queixas há, mas houve um avanço significativo na arrecadação dos municípios, tanto do ponto de vista das transferências, que muitas transferências eram feitas via governo do Estado, que dependendo de quem estava no governo, não queria transferir direito esse repasse para as prefeituras. O presidente equacionou isso. Houve um aumento significativo na merenda escolar, a CID. Agora, tem uma questão que aí não depende do presidente Lula. E eu digo isso porque acompanhei. É justamente a necessidade da reforma tributária. Uhum. Então, os municípios no Brasil, são considerados como um ente de terceira categoria. O presidente Lula é que, do ponto de vista do processo federativo, de entender que o Brasil é uma federação, ele criou inclusive o CAF, que é o Comitê de Articulação Federativa, onde os prefeitos têm um papel muito importante nisso. Mas uma melhoria mais significativa e uma independência maior econômica dos municípios em relação à União, em relação aos governos dos estados, ela só se dará quando for aprovada a reforma tributária que o governo do presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional e que está com resistência de alguns governos do estado. Eu espero que no governo da presidente Dilma nós possamos aprovar a reforma tributária, que aí vai dar uma independência maior econômica aos municípios, e os municípios, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista dos recursos, vai ter uma autonomia maior para cuidar nas cidades onde o cidadão vive seus primeiros problemas de habitação, saúde, saneamento, encostas, etc. Mas esse argumento de que há resistência de alguns governadores não seria um pouco falho? Porque quem define é o Congresso. Uma mudança desse tipo é o Congresso. E o PT, pelo que sabemos, tem a maioria no Congresso. Tem a maioria, mas não para aprovar a reforma tributária. Porque a reforma tributária tem resistências dos governadores. Agora, o governador não vota no Congresso. Mas a representação dos governadores no Congresso, de alguns governadores, tem impedido. Incluindo com partidos que são aliados ao governo? Mesmo partidos aliados do governo. Você viu que o presidente da República teve diversas derrotas no Congresso Nacional. Não é? Então, há uma resistência muito grande às duas reformas, que é a reforma política e a reforma tributária. Então, tem uma resistência grande no Congresso Nacional. E por que o senhor acredita que num provável governo Dilma essa coisa se resolveria? Olha, eu acredito que o país já está vivendo uma estabilidade política maior, o país vai ter os próprios impactos dos avanços da legislação eleitoral, e eu acredito que com essa estabilidade, eu acredito que uma coisa é como Lula assumiu o governo há 8 anos atrás. O outro momento político e econômico vai ser Dilma assumindo o governo